Aqui também tem muita pergunta de portais de notícia, que na verdade, eu juntei várias porque é a mesma pergunta, né? Mas o pessoal manda aqui para mim, o que você faz com os posts antigos, né? Que é curioso isso. E assim, muitas vezes você tem um blog novo, você não pensa nisso. Mas pega um portal super, né, antigo. Um cara que G1. o cara tem post, sei lá, de Mais 2000 e bolinha. Você fala, bom, peraí, eu tenho que manter todos eles? Eu não tenho que manter? Porque aí tem questões também, talvez, de infraestrutura que depois a gente pode discutir. Mas assim, a priori, qual que é a recomendação? O que você costuma fazer nas matérias antigas? Então tem gente que falou assim, devo apagar, tem gente que coloca, devo apagar tudo, né? E tem gente que coloca ali, tipo, devo só parar com a linkagem? Conta pra gente. Eu tô rindo porque essa é a melhor pergunta que podiam fazer para uma pessoa minimalista. Ótimo, né? O que eu faço com o meu legado? Exato. Eu, assim, dentro de casa, conversando com a Luciana Poricelli, o que eu faço com o meu legado? Uma pessoa minimalista responde, toca fora. Toca fogo. Ah, não, gente, não pode. Pelo amor de Deus, nada fora. Exato. Eu acho que a questão do legado, ela tem alguns pontos que a gente precisa entender. Tem coisa que é muito velha. Legal. Assim, tem algumas... Às vezes a gente encontra coisa de 10, 15 anos para mais. Sim. Que é muito velha. Sim. E que a gente sabe que só tá gastando o crowd budget. Perfeito. Entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado e um trabalho de tentar realmente bloquear isso. Seja através de uma tag, seja através do Hobbit. Esse legado que não vai fazer o que você não precisa. Sim. Não vai te trazer resultado. Não vai te trazer resultado. Perfeito. E tá comendo o crowd budget. Tá gastando o crowd budget. Então esse é um legadão que eu preciso bloquear para ter certeza que o Google não vai passar ali. Sim. Porque às vezes eu tenho uma página de BBB 2022 que começa a concorrer com o BBB de 2015. Fala, então isso isso daí é um problema para mim no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma Adriana Silveira do BBB 22 que tem o mesmo nome de uma Adriana de 2007. Perfeito. Ou alguma coisa semelhante. Então isso é um problema. Então o legadão é bloquear, tratar isso para que não seja rastreado e indexado pelo Google. Tá. Aquilo que já vem, que é mais recente, e que aí tange tanto sites de notícias quanto sites de conteúdo. Sim. Eu trabalhei para uma indústria e a gente tinha muito legado também. Era um projeto sobre cabelos, que é um assunto que eu amo. Sim. Eu vou. E como é que a gente tratou a questão do legado nesse site de cabelos? A gente simplesmente pegou e começou a fazer um content pruning. Ah, legal. Que é a questão de entender as matérias que estão performando melhor sobre determinado assunto, uma determinada palavra-chave, o que é semelhante ali. Entender o que está concorrendo entre si dentro dessas matérias, tá? Pegar a matéria principal e atualizar ela. Legal. E aí pegar as antigas e redirecionar. Perfeito. Entendeu? Principalmente redirecionar, porque acaba se tornando mais fácil do que você colocar uma tag, às vezes não é tão simples, entendeu? Para não indexar e não rastrear. Então, acho que esse é um caminho aí de realmente fazer um trabalho de entender as matérias que são as principais, o que eu posso manter, porque às vezes a minha recomendação de beleza hoje, ela não é a mesma de 2, 3 anos atrás, ou o produto mudou, ou alguma coisa aconteceu. Então, eu tenho que ter esse cuidado, entendeu? De trazer aquela matéria, eu posso atualizar essa matéria principal, eu toco a vida, atualizo, e pego as antigas e tento redirecionar para aquele conteúdo. Assim. E aí, acho que até vou trazer algumas coisas interessantes aqui, porque eu tenho visto alguns trabalhos bem curiosos que vale a pena citar. Quando a gente está falando lá de conteúdo legado ou antigo mesmo, né? Acho que o primeiro ponto existem sites de notícia que também criam conteúdo meio que evergreen, né? Tipo, é o conteúdo atemporal. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você começar a picotar muita coisa antiga, muitas vezes aquele cara antigo está trazendo tráfego, né? Eu acho que esse é relevante. Mas vamos, né, falar que nesse caso a gente vai falar só sobre notícia mesmo, hard news, notícia quente. Tem portais que nem, sei lá, Folha, que deve ser super interessante para os caras ter o histórico inteiro.
cara quer ter, porque ele está mostrando. Tem portais que às vezes são pequenos e o cara não tem nem infraestrutura para manter 10, 20 anos. Por exemplo, a gente tem sites aí, WordPress, que tem 15 anos, e você fala, cara, eu não sei se são 15 exatos, mas talvez 13, 12 anos, não importa. Mas assim, mais de 10 anos, que você tem que ter uma infraestrutura maior, principalmente um volume grande ali de conteúdo. Você tem um banco de dados enorme, você tem tipo um monte de imagem. Então, qual que é o custo que você tem aí? Então, normalmente, o que eu costumo fazer é, na dúvida, não apaga nada. Eu falo assim, na dúvida não apaga nada, mas faça... mas na dúvida, hora importante. Então, tem um especialista, alguém para variar. Porque é um pouco parecido com o content planning que você falou. A maioria dos trabalhos que eu vejo de content planning, feitos por empresas, dá ruim. Por quê? Porque o cara ouve falar no que é o content planning, fala, vou dar aqui, redirecionar tal. E no final cai. Mas porque o cara não faz com uma pessoa que é especialista que vai tomar o cuidado correto. Não, e aí a gente entra também num ponto muito sensível dessa questão de legado, que é, pelo amor de Deus, a gente não pode apagar nem tocar nada fora. Exato. No sentido assim, às vezes o cara tem uma Copa que ele fez de 15 anos, 16 anos atrás. E é super importante ele ter esse histórico, né? Até para conseguir, até para que a própria equipe acesse internamente, através do publicador ou através das URLs, acesse esse legado de informação. Legal. Então, apagar esse legado é uma questão que a gente já sabe que não pode. Legal. Então, entendeu? Mas o que eu tenho feito quando a gente faz assim? E aí, por isso que eu falo da questão do bloqueio. Porque você consegue ali algumas estruturas, até, por exemplo, assim, de páginas que às vezes estão num formato com o JavaScript muito desatualizado, você consegue apagar. Aliás, você consegue bloquear e evitar que o crawl fique passando. Perca tempo, né? Perca tempo. Então, mas aí é curioso isso, Lu, porque o que a gente tem visto? Eu vou te dar alguns exemplos legais. E aí eu sempre falo, você não tem um especialista? Na dúvida, não mexe em nada. O primeiro passo é contratar uma pessoa que entende, né? Sim, por favor. Acho que esse é o principal ponto. Por favor, contrate alguém que entenda. Contrate alguém que entenda. Mas assim, se você não tem nada, ninguém, tipo, não apague nada. Não mexe em nada, deixa o histórico. Acho que é o primeiro ponto. Aí, segundo, você já tem uma pessoa que conhece um pouco? Peraí, vamos fazer uma otimização de crawl budget, né? E aí tem várias maneiras de fazer isso, que é desde a linkagem interna e estrutura, mas você também tem outras ferramentas. Então, peraí. Então tem cliente meu que ele limita o sitemap. O sitemap dele é limitado aos últimos 6 meses. Olha só, curioso, né? Então, isso já é legal. Porque eu entrei em sites, então, por exemplo, esse site específico eu lembro até hoje, foi entrar no sitemap, acho que tinham tipo 98 sitemaps com 1 milhão cada um de notícias cada um. Era enorme o sitemap porque tinha todo histórico, sei lá, de 10 anos ali. Faz sentido? Talvez não faça. Então, tem que ajustar. Sim. Essa questão do sitemap, que era uma coisa que eu tinha falado lá atrás, que é justamente isso. Eu tenho que garantir que a minha URL do dia entra no sitemap. Exato, entendeu? Que aí tem até uma questão do feed. Dá para mandar um feed para auxiliar o Google, mas um ponto importante. Então, não apagamos nada. Agora a gente está mexendo com o crawl budget, então tem estrutura de link interno, tem o sitemap, um feed, etc, né? E aí tem algumas situações, por isso que o depende sempre volta à tona, né? Tem algumas situações que eu já peguei portais que o cara não tinha infraestrutura para aguentar. Então, por exemplo, às vezes eu pego nem todo blog ou portal, depois de 5 ou 10 anos, fica grande. Às vezes o cara continua intermediário, mas está indo. E aquela monte de notícia velha não funciona mais para ele. Então, o que eu vi o pessoal fazendo? Lógico, tem a pessoa que simplesmente apaga. Mas eu achei muito curioso um caso que foi picotado o site. Ou seja, aí, resumidamente, o cara fez um script, 2 WordPress, e aí tem um WordPress que fica num subdomínio. Olha que curioso. E ele faz o quê? Tudo que é matéria com mais de 4 anos, ele tira, até poderia até colocar um pouco, mas ele tira e deixa já redirecionado automaticamente e joga para esse subdomínio. Por quê? Porque é um subdomínio que, no final das contas, ele não vai investir tanto em infraestrutura. Porque para ele estava pegando. Ou seja, entendi. O custo de infraestrutura... Isso. Porque se você pega 10 anos de post, de imagem, não sei o que lá, esse site precisa de uma infraestrutura maior para aguentar. Sim. E às vezes o cara não tem a grana. Então, você vê que isso muda de um lado para outro, né? Então, idealmente eu vou ajustar o crawl budget e manter tudo lá. Mas tem alguns casos que o cara, se ele manter tudo, ele não tem grana para manter o portal. Olha só, curioso, né? Então, achei uma estratégia interessante. Que não muito boa. Que talvez não seja a recomendada para todo mundo, mas em determinados casos, dependendo do estilo de negócio, do faturamento, de uma série de coisas, funcionou para ele, né?
E quando eu usei o exemplo desse Aham. projeto de cabelos, que a gente fez aí algumas questões, em nenhum momento a gente apagou as matérias. Legal. Entendeu? Eu acho que é legal frisar, para quem também tá um pouco interessado nesse assunto, por exemplo, assim, eu tenho 6 matérias, assim, como fazer chapinha no cabelo. Eu tenho 6 sim. matérias sobre o mesmo assunto. Legal. E aí, quando eu tava falando sobre a content pruning, eu tava falando justamente daquelas matérias que tem uma concorrência entre si. Legal. Entendeu? Pela mesma palavra-chave. Sim. Que a gente tá falando do mesmo guarda-chuva todo o tempo. Sim. E que aí eu não tenho pautas adjacentes. Sim. E aí foi assim que entrou a estratégia de Legal. entender a pauta mais forte, aquela que talvez é a mais recente, a mais atualizada, e redirecionar as outras para essa. Mas aí eu tô falando de alguns assuntos que são muito específicos Sim. e mais evergreen. E você vê E exatamente tomar isso. cuidado disso, entendeu? O assunto que é evergreen, qual a melhor cor para essa parede? Qual a melhor TV LED? Sim. Algumas coisas assim São temporais, né? que são temporais, entendeu? Agora, você não pode fazer esse content pruning num site de notícias, num Sim. portal grande. E uma né? coisa curiosa que você falou, então, por exemplo, tem posts, né, tentando, e a gente pega isso sempre, né? Você entra num portal de notícias ou num blogzinho, que o cara tá escrevendo um monte de matéria temporal, muitas vezes ele tem 3, 4 conteúdos completamente duplicados. Então, não é que... não é que são conteúdos que são assuntos diferentes que às vezes até tentam posicionar para a mesma mesmo palavra. guarda-chuva, assim, como É igual. retirar mancha de sofá. Aí no Como outro branquear... Aí no outro é 7 dicas para retirar mancha de sofá e no outro manchas de sofá. Como remover, né? Era tudo assim, que você fica até meio zonzo, assim. E aí eu sempre falo, aí sim essa estratégia de unificação é muito legal, mas eu dou uma dica também para a turma, né? Que não é só sair publicando conteúdo. Então, assim, você tem que sempre instruir o autor que quando ele vê uma pauta, ele precisa ver se aquilo já não foi publicado. Double check, né? Sim. E se foi publicado, você não precisa ficar no hashtag chateado, você pode melhorar aquele conteúdo, né? Então você fala, bom, peraí, já tem uns 7 dicas aqui para remover manchas do sofá, vou tentar procurar mais uma, mais 2 ou mais 3, vai ficar 10 dicas. Olha que interessante, né? Então, eu sempre falo, pessoal, às vezes, em vez de publicar um novo conteúdo, se você atualizar um conteúdo antigo, principalmente o evergreen, né? Porque você não vai atualizar uma notícia que aconteceu há 2 anos atrás, mas aí vai ser muito bacana, muito bacana. Sim. Entendeu? E aí cuidar muito, assim, eu acho que essa dica é fundamental quando a gente tá falando de evergreen, que a gente sabe também que tem muita gente que trabalha com evergreen, que é realmente entender se aquele conteúdo não foi, se já não existe, sabe? Porque às vezes a pessoa ali na pressa pautou aquilo e não revisou. E às vezes a pessoa também não checou no Google. Porque a pessoa olhou internamente no site, não encontrou o conteúdo, mas às vezes é importante pegar o URL, jogar no Google, pegar o tema, o assunto, a palavra-chave, junto com a minha marca, com o nome do meu site, do meu blog, jogar no Google para ver quais os resultados que eu já tenho daquele assunto. Legal. E aí